Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Zoologia dos Vertebrados. Hoje, na aula número 23, a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento animal e vamos gastar boa parte do tempo conversando sobre as interações ecológicas que os vertebrados participam. Então vamos lá. É impossível pensar que um organismo, um animal, ele vai nascer e morrer sem interagir com nenhum outro organismo durante a vida dele. Então, durante a vida de um filhotinho de pombo, vocês estão vendo aqui tem dois filhotinhos de pombo em um ninho, esses filhotinhos já começam a vida dele interagindo com a mãe e com o pai dele. Então aqui a gente tem a mãe desses dois filhotinhos de pombo e eles estão sendo incubados por essa mãe e eles dependem dela por um grande período de tempo até que eles se tornem independentes e saiam do ninho. Então eles já começam a vida deles tendo contato com um indivíduo da mesma espécie, interagindo socialmente com um indivíduo da mesma espécie. Além disso, é difícil pensar que um animal, um vertebrado, ele vai conseguir passar todo o período da vida dele sem interagir com um indivíduo de uma outra espécie. Então o que vocês estão vendo aqui é um pombo adulto que foi predado por um falcão peregrino. Então a gente está observando dois níveis bem diferentes de interações ecológicas. A gente tem interações ecológicas que ocorrem intraespecificamente, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, e a gente tem interações ecológicas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. E na aula de hoje a gente vai focar bastante nas interações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Eu tentei, dentro do possível, utilizar exemplos e interações ecológicas que ocorrem somente entre os vertebrados, que é o objetivo do nosso curso, mas vocês têm certeza que essas interações ocorrem entre vertebrados e organismos de diversos outros níveis taxonômicos e outros clados. Então vamos lá. Do ponto de vista das interações ecológicas, essas interações elas acontecem das maneiras mais ilimitadas na natureza, os ecólogos tentam classificá-las de acordo com alguns critérios. Então, o principal critério que é utilizado para classificar os tipos de interação ecológica são as consequências que essas interações ecológicas têm para a aptidão dos indivíduos. Ou seja, aqui a gente está falando de consequências que as interações têm para o número de filhotes que esses indivíduos produzem. Então, no caso da nossa interação entre um falcão peregrino e um pombo, fica evidente que esse pombo morreu e ele não vai conseguir produzir mais nenhum filhote. Ou seja, essa interação, uma predação, ela vai reduzir drasticamente o potencial do pombo de deixar mais filhotes, porque ele morreu. Então, essas interações ecológicas elas são classificadas de acordo com o impacto que elas têm na aptidão dos indivíduos. Dos dois indivíduos que fazem parte da interação, tá? Ou seja, esse falcão peregrino, ele conseguiu capturar uma presa, ele vai conseguir se alimentar e alimentar os filhotes dele, isso vai ter um impacto positivo no sucesso reprodutivo dele, na aptidão dele, e o pombo morreu, ele pode, por exemplo, ter deixado dois filhotes no ninho que ele não vai mais conseguir cuidar. Então, essas consequências, elas afetam os dois indivíduos das espécies diferentes que participam da interação. Outras consequências dessas interações ecológicas, elas extravasam o que ocorre nos indivíduos e elas podem influenciar, por exemplo, o que acontece com as populações. Então, a gente tem efeitos de interações ecológicas que podem influenciar, por exemplo, a densidade de populações. Dependendo do nível de predação numa espécie, é possível que essa predação seja autossuficiente para diminuir ou causar um declínio na população da espécie de presa. Outra consequência dessas interações ecológicas acomete a distribuição das espécies. Então a gente vai ver mais para frente que é possível que a interação entre duas espécies diferentes possa gerar diferenças ou alterações na distribuição de cada uma dessas espécies. Uma espécie invasora, por exemplo, que está invadindo um ambiente novo, ela pode, através de competição, deslocar a espécie nativa do ambiente natural dela. Finalmente, o último ponto que a gente vai olhar na aula de hoje é que essas interações ecológicas elas podem gerar mudanças evolutivas. Então, a gente viu aqui consequências que afetam a aptidão individual, consequências que vão influenciar características da população desses indivíduos
E, por fim, a gente vai dar uma olhada rápida em como que as interações ecológicas podem gerar mudanças evolutivas, ou seja, mudanças em frequências genéticas que podem alterar a morfologia desses indivíduos ou o comportamento desses indivíduos. Antes da gente começar a falar dos tipos de interação ecológica, eu queria abrir um parênteses para vocês que vão utilizar esse material em sala de aula. Vocês vão ter materiais de apoio, livros didáticos, que utilizam uma nomenclatura que não é muito utilizada na literatura e entre pesquisadores que trabalham com ecologia atualmente. Vocês vão encontrar, por exemplo, os termos interações harmônicas e desarmônicas nos livros textos e livros de apoio que vocês vão utilizar em sala de aula. No entanto, na literatura técnica, nas publicações científicas, esses dois termos são raramente utilizados para descrever as interações entre os animais. A gente vai observar que essas interações são classificadas, de novo, como eu mencionei nos slides anteriores, que a gente parte do princípio do efeito que a interação tem na aptidão. Então a gente vai ver daqui a pouco que a classificação não é mais baseada em interações que podem ser harmoniosas ou desarmônicas. A gente parte para a classificação com base no efeito que isso tem para a aptidão individual. Nesse slide, vocês estão vendo 3 tipos de interação. A gente tem, nessa primeira figura, uma interação entre uma ave e um búfalo na África. Nesse slide do meio, a figura que a gente já vem observando desde o começo da aula, do falcão peregrino e o pombo. E aqui do lado direito a gente está vendo um rato topeira da África. Essas 2 primeiras interações, essa do lado esquerdo e a do centro, elas são interações interespecíficas. Então aqui a gente está descrevendo e compreendendo a interação entre indivíduos de espécies diferentes, como é o caso dessa ave e desse búfalo. A interação do lado direito, que a gente está observando aqui, é uma interação intraespecífica. Então esse rato topeira é um mamífero, ele é um roedor que vive dentro de tocas embaixo da terra e ele se comporta, de certa maneira, de forma muito parecida com abelhas. São organismos que a gente chama de eusociais. São colônias onde você tem um indivíduo, que vocês podem ver aqui, essa aqui é a fêmea reprodutora da colônia. Nesse cantinho aqui você tem um filhotinho que está amamentando nessa fêmea, e os outros indivíduos da colônia, eles assumem papéis diferentes, eles têm castas. Então vocês têm indivíduos de rato topeira que são soldados, indivíduos que buscam alimento para a colônia. Então você tem uma divisão de tarefa muito clara, mas esses indivíduos vivem em uma sociedade. Então o que eu queria mostrar para vocês nesse slide é que a gente pode trabalhar com interações interespecíficas, ou a gente pode descrever interações dentro da mesma espécie, como é o exemplo com esses ratos topeira. Na aula de hoje, a gente vai focar mais nas interações interespecíficas. Então, vamos lá. A gente falou que existem categorias de interações e essas categorias são baseadas no efeito que as interações têm para a aptidão dos indivíduos. Então, uma definição de como a gente resolve essas classificações está resumida nesse slide. As categorias de interações, elas refletem o resultado das interações para cada uma das espécies envolvidas. E esses resultados eles podem ser divididos em 3 grandes categorias. O resultado para um indivíduo de uma das espécies, ele pode ser um resultado positivo, ou seja, ele aumenta a aptidão daquele indivíduo. Ele pode ser um resultado negativo, ele reduz a aptidão do indivíduo. Ele pode ser um resultado neutro. Então a gente pode ter interação de 2 indivíduos de espécies diferentes e um indivíduo de uma das espécies que está interagindo, ele pode não receber nenhum benefício ou ele pode não ser nem prejudicado. Então ele está participando de uma interação e do ponto de vista do sucesso reprodutivo dele, ele não ganha nada com aquela interação. Os primeiros tipos de interação que a gente vai mostrar nos próximos slides são as interações que são classificadas como antagônicas. Então essas interações são denominadas de antagônicas porque uma espécie que vai interagir vai receber um benefício e a outra espécie vai ser prejudicada. Então vamos ver alguns exemplos de interações antagônicas. Se vocês querem uma definição de uma interação antagônica, ela está aqui. É uma interação entre indivíduos de espécies diferentes que causa redução na aptidão de um dos indivíduos, como eu falei, e o aumento na aptidão do indivíduo de outra espécie. O
primeiro exemplo de uma interação antagônica é uma predação. E eu vou utilizar esse formato entre parênteses com um símbolo positivo e negativo ou um zero para mostrar o tipo de interação que a gente está observando nesse momento. Então, a predação é uma interação que gera um benefício para um dos indivíduos que está participando daquela interação e ela prejudica o outro indivíduo. Então, um exemplo clássico são as orcas, que são esses grandes mamíferos aquáticos, esses grandes golfinhos, e aqui na América do Sul, na costa da Patagônia, elas aprenderam a caçar leões marinhos e focas na praia. Então, elas se encalham para conseguir predar um leão marinho. Obviamente, a orca vai se beneficiar desse comportamento, que ela está conseguindo adquirir alimento, e do ponto de vista do leão marinho, isso não é uma interação muito legal. Então, são interações entre predador e uma presa. Um dos indivíduos, que é o predador, ele é de uma espécie que vai matar e consumir os indivíduos da outra espécie, que é a presa. A próxima interação antagônica que a gente tem no nosso cardápio de hoje é a herbivoria. E a herbivoria ela também pode ser classificada como uma relação que é positiva para um indivíduo de uma das espécies e negativa para um indivíduo da outra espécie. Então, é uma relação entre um herbívoro e uma planta. Um indivíduo herbívoro ele vai consumir partes de uma planta. Então, eu usei como exemplo uma ave que a gente encontra na Amazônia brasileira, essa aqui é a cigana. A cigana é uma ave herbívora. Então, o que vocês estão observando aqui é que a cigana está comendo pedaços de folha dessa árvore. Então, isso aqui é uma relação de herbivoria. A cigana não está destruindo a árvore toda, ela não vai matar essa árvore, mas ela está consumindo pequenas partes das folhas dessa árvore e ela vai se alimentar desse tipo de material. A gente poderia ter usado um exemplo de um herbívoro clássico, como um grande pastador numa planície africana, mas eu achei que seria mais didático mostrar para vocês que existem até aves que são herbívoras e comem vegetação. A nossa próxima interação antagônica é o parasitismo. Então, novamente, é uma interação que beneficia um dos indivíduos de uma espécie e é prejudicial para o indivíduo de outra espécie. Agora, o parasitismo ele é diferente da predação. Lembra que na predação, o predador ele mata e consome uma presa. No parasitismo, o parasita não necessariamente mata o hospedeiro dele, mas ele vai ser prejudicial para o hospedeiro. Então, a definição dessa relação entre parasita e hospedeiro é uma relação onde um indivíduo de uma das espécies consome apenas certos tecidos. Tá? Então, é diferente do predador que mata e consome toda a presa. O parasita ele consome apenas parte dos tecidos de um indivíduo de outra espécie, que é o hospedeiro, sem necessariamente matá-lo. E aqui a gente tem um exemplo muito interessante também, que vem aqui da América do Sul, é um peixe que a gente encontra na Amazônia, do Brasil. Esse aqui é o candiru, ele é um peixinho parasita, então o candiru se alimenta de sangue e o que ele faz? Ele localiza um hospedeiro, um outro peixe, e ele entra dentro da câmara das brânquias desse peixe e ele vai se alimentar mordendo e fazendo um pequeno buraquinho nas artérias que passam dentro da câmara da brânquia. Ele se alimenta de sangue, ele é um parasita. Se alimentar do sangue desse hospedeiro não vai matar o hospedeiro e o candiru vai conseguir sair daqui saciado e depois ele vai buscar um outro hospedeiro para se alimentar. Então aqui a gente tem um dos raros exemplos de um organismo que é um vertebrado e é um parasita. A gente não encontra muitos exemplos de vertebrados que fazem o papel do parasita. Quase sempre o indivíduo, o organismo vertebrado, ele faz o papel de hospedeiro. As três interações que a gente viu nos últimos slides, elas são as interações antagônicas. Então, são aquelas que eu mostrei no cantinho do slide com um símbolo positivo e negativo. Ou seja, o indivíduo de uma das espécies está se beneficiando e o indivíduo da outra espécie está sendo prejudicado. As próximas interações ecológicas que a gente vai ver na aula, elas não são mais antagônicas. Então, a primeira interação que a gente vai observar que não é antagônica é o mutualismo. E o mutualismo é um tipo de relação ou uma interação ecológica onde os indivíduos de ambas espécies que estão interagindo,
eles recebem benefícios. Tá? Então, é uma relação que a gente pode denominar com os dois símbolos positivos. O mutualismo é uma interação que aumenta a aptidão dos indivíduos de diferentes espécies, das diferentes espécies que interagem. Então, a gente tem um exemplo muito bonito aqui, que é muito bem estudado, de um peixe limpador. Então, o que vocês estão vendo aqui saindo da cavidade das brânquias desse outro peixe, e esse outro que está aqui na boca do peixe hospedeiro, são peixes limpadores. Esses peixes eles vão consumir ectoparasitas, e eles vão limpar a cavidade bucal e as brânquias desse peixe. Então, eles estão fornecendo um serviço para o peixe hospedeiro, que é esse aqui, a gente vai chamar ele de hospedeiro. Ele está recebendo um benefício, ele está tendo os ectoparasitas todos removidos, e, ao mesmo tempo, o peixe limpador está recebendo uma refeição. Ou seja, os dois indivíduos das diferentes espécies que estão participando dessa interação, eles ganham benefícios. Se por acaso você for mergulhar numa região onde você encontra esses peixes, você pode tentar fazer o experimento de abrir a boca e ver se eles vão te ajudar a manter seus dentes mais limpos. Então, o peixe limpador, ele limpa uma série de hospedeiros e todo mundo sai alegre dessa interação. A competição, ela não é uma interação antagônica. A interação antagônica, lembra que ela tem um indivíduo que se beneficia e um indivíduo que é prejudicado? A competição, ela é caracterizada como uma relação onde ambas as partes, ou seja, indivíduos das duas espécies que estão interagindo, eles são prejudicados. Então aqui a gente tem dois exemplos clássicos de interações de competição interespecífica, mas vamos dar uma olhada primeiro na definição de competição. Ela é uma interação entre indivíduos de diferentes espécies que causa redução, aqui eu deixei mais explícito o que a gente chama de aptidão, mas ela pode causar redução na fecundidade, na sobrevivência ou até mesmo no crescimento dos indivíduos que interagem. Então vamos dar uma olhada nesses dois exemplos. Aqui a gente tem uma situação onde a gente tem uma carcaça de algum grande herbívoro aqui dentro desse riacho. Em volta da carcaça a gente tem alguns ursos, tem um outro aqui indo embora. E se aproximando a gente tem agora um grupo de lobos. Então a gente tem duas espécies diferentes que estão interagindo pelo mesmo recurso, que é essa carcaça desse grande herbívoro que morreu e está sendo consumido dentro do riacho. Esses ursos e esses lobos vão brigar pelo acesso ao recurso. E essa briga pode ter consequências tão sérias quanto a morte de um desses indivíduos, ou muitas vezes alguém vai sair machucado e isso pode levar esse indivíduo a desenvolver uma doença ou até mesmo ter uma redução na sobrevivência dele. O mesmo cenário acontece aqui também. Isso é um cenário que muita gente já deve ter visto dos documentários sobre a África. A gente tem os leões e as hienas. Os leões e as hienas, eles brigam por carcaças, eles brigam por presas que eles abateram recentemente, e essas interações, muitas vezes, elas geram danos e machucados aos indivíduos que estão interagindo. Ou seja, a consequência da competição é que os dois indivíduos que estão participando vão obter menos recurso e muitas vezes eles vão se machucar nessa interação. Ou seja, ela é prejudicial para todo mundo envolvido. A gente tem mais duas interações que eu gostaria de mencionar nessa aula. A primeira dessas últimas duas se chama comensalismo. E aqui a gente vai ver pela primeira vez que um dos indivíduos de uma das espécies que está participando da interação, ele não é nem prejudicado e ele não recebe nenhum benefício daquela interação. Ou seja, um comensalismo ele é definido como uma das partes ganhando algum benefício e a outra parte não sendo nem prejudicada e não ganhando nenhum benefício. O comensalismo é uma interação entre indivíduos de espécies diferentes, novamente, que aumenta a aptidão de indivíduos de uma das espécies e não influencia a aptidão dos indivíduos da outra espécie. E a gente tem alguns exemplos muito legais de comensalismo. Aqui você tem uma manada de búfalos, e em cima desses búfalos a gente encontra muitas vezes essas garças, que são as garças vaqueiras. Enquanto os búfalos estão pastando e caminhando pela planície ou por um capinzal, eles estão muitas vezes matando e esmagando uma série de insetos, ou até mesmo afugentando um monte de insetos. Os búfalos não vão consumir esses insetos, mas o que acontece é que afugentar ou matar esses insetos facilita a vida dessas garças,
que agora podem localizar uma presa com mais facilidade. Então, o que a gente está vendo aqui é, o búfalo não está recebendo nada dessa interação, mas as garças estão ganhando um benefício, ou seja, elas estão conseguindo encontrar presas com mais facilidade para conseguir se alimentar. É uma situação parecida que a gente observa muitas vezes entre tubarões e rêmoras ou tubarões e peixes piloto. Então, esses peixes eles acompanham os tubarões não ganham absolutamente nada e não perdem nada com a presença desses peixes ao redor deles, mas quando o tubarão se alimenta e alguma coisa sobra dessa presa que esse tubarão consumiu, esses peixes pilotos conseguem se alimentar e eles ganham um benefício. Ou seja, são relações em que um dos indivíduos não recebe um benefício, nem é prejudicado, e a outra parte ganha benefício. Finalmente, a última relação que eu queria mostrar para vocês é chamada de amensalismo. E agora a gente tem uma situação parecida com o comensalismo, que vocês viram no slide anterior, só que o indivíduo agora de uma das espécies é prejudicado. Então o amensalismo ele é caracterizado como uma relação negativa para uma das partes e uma relação neutra para o indivíduo da outra espécie. As relações de amensalismo, elas muitas vezes acontecem de maneira aleatória na natureza. Então uma situação clássica que a gente pode denominar de amensalismo é imaginar uma manada de elefantes que está correndo no meio de uma floresta, numa planície, e durante essa corrida, por qualquer motivo que seja, esses elefantes estão destruindo as plantas que estão no meio do caminho, estão derrubando árvores, derrubando arbustos, e eles estão matando uma série de indivíduos. Eles podem estar esmagando cupinzeiros e formigueiros e matando um monte de indivíduos. Para os elefantes, esmagar essas árvores, ou quebrar a vegetação, ou destruir um formigueiro, não representa nenhum custo. Então o elefante ele é um indivíduo que sai do ponto de vista neutro dessa interação, e a vegetação e os animais que estão sendo atropelados pelos elefantes, eles são prejudicados. Então essa é uma situação que a gente denomina de amensalismo. Agora que a gente classificou os diferentes tipos de interação, eu queria gastar alguns slides para mostrar para vocês as consequências, além da aptidão individual, que as interações têm. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada rapidamente nas interações e o que essas interações ecológicas podem causar nas dinâmicas populacionais. Então, esse aqui é um exemplo clássico que ocorre na Inglaterra. A gente tem duas espécies de esquilos. Esse aqui é o esquilo vermelho, que é uma espécie nativa do Reino Unido, da Inglaterra, e esse aqui é o esquilo cinza, que é uma espécie que foi introduzida da América do Norte, no Reino Unido. Essas duas espécies de esquilo competem, de certa forma, pelos mesmos recursos. E um padrão que os pesquisadores têm observado ao longo do tempo é o seguinte. A gente tem um gráfico aqui que demonstra, aqui no eixo X a gente tem tempo, desde 1996 até 1998, e aqui no eixo Y a gente tem a densidade de esquilos por hectare. A gente tem três linhas diferentes. Essa primeira linha do topo, essa sequência aqui, ela representa esquilos vermelhos que estão em regiões ou em áreas onde você só encontra esquilos vermelhos. A densidade desses indivíduos é bem alta aqui. Então, você está vendo que a gente tem mais ou menos, em média, um indivíduo por hectare de esquilo vermelho nas regiões que eles ocorrem sozinhos. Agora, olha o que acontece nessas regiões, essas duas regiões aqui embaixo, elas são regiões onde você tem esquilo cinza na presença de esquilo vermelho. Quando o esquilo cinza e o esquilo vermelho ocorrem nos mesmos locais, a densidade dos esquilos vermelhos ela cai abruptamente. Então agora a densidade de esquilo vermelho, que é de mais ou menos um indivíduo por hectare, numa região onde eles ocorrem sozinhos, cai para praticamente zero. Ou seja, uma espécie invasora que foi introduzida está causando agora mudanças na dinâmica dessas populações. A espécie nativa está sofrendo uma diminuição na densidade e, eventualmente, isso pode levar à extinção dessa espécie. Um outro fator importante que a gente tem que lembrar é que essas interações ecológicas elas são complexas. Então, essas espécies que a gente acabou de descrever como fazendo interações par a par, elas estão inseridas num contexto muito mais complexo, que a gente pode observar nesse diagrama que representa uma rede trófica. Então a gente tem nessa rede
produtores primários, que são as plantas nesse sistema. Você tem consumidores primários, que são os indivíduos que vão se alimentar dessas plantas, como o bisão ou esse cervídeo. Indivíduos onívoros, que podem se alimentar tanto das plantas, como eles podem se alimentar de um desses indivíduos, desses consumidores primários. E a gente tem os consumidores secundários ou terciários, que são o topo da cadeia trófica, que são os grandes predadores. E nessa cadeia trófica, que representa um parque nacional nos Estados Unidos, o lobo é o predador de topo e ele consome tanto os consumidores primários, então os lobos consomem os consumidores primários, ou os onívoros do sistema. Vamos explorar um pouquinho melhor as consequências que a gente pode observar das interações entre os indivíduos. A gente vai focar agora na interação entre os lobos, o cervídeo e uma das plantas que esses cervídeos consomem. Então, o que a gente está observando aqui nesse gráfico é, de novo, o tempo desde 1900 até 2000. Os pontos aqui representam medidas de população dos cervídeos. Então, você tem o número de cervídeos dentro desse parque. Na década de 20, os lobos foram eliminados do parque, então eles caçaram todos os lobos do parque, e o que a gente tem agora são amostragens ao longo do tempo. Então, essas populações de cervídeo, elas diminuem um pouquinho ao longo do tempo. Isso aqui é resultado da caça dos cervídeos por parte de humanos, mas aí na década de 60, eles baniram a caça dos cervídeos desse parque. E aí o que acontece agora, sem lobo e sem caça por humanos, é que a população de cervídeos, ela explode, ela aumenta. E isso só volta a ser limitado, restringido, quando os lobos são reintroduzidos na década de 90. Então, isso aqui é uma interação de predação e presa. Os lobos predam os cervídeos e eles mantinham as populações de cervídeos em números menores. O problema dessa consequência da caça do lobo, do extermínio do lobo do Parque Nacional, é que os cervídeos, eles se alimentam da planta, eles são pastadores. Então, o que a gente tem aqui é a porcentagem de uma espécie de árvore, que são os aspens americanos, que você encontra nesse Parque Nacional. Quando os lobos estavam presentes antes da década de 20, essas árvores, essa espécie de árvore representava cerca de 20% das árvores que você encontrava nas florestas do parque. Depois da remoção dos lobos, as populações, os indivíduos dessas espécies de árvore começaram a diminuir ao longo do tempo. Eles são praticamente indetectáveis por um período de tempo, e eles só voltam a aparecer nas amostragens das árvores, nos censos de árvore, quando os lobos são reintroduzidos na década de 90. Então a gente está vendo agora um efeito em cascata. Você remove um predador, isso tem uma consequência na densidade das populações de presa, que tem uma consequência na densidade e nas populações dos produtores primários. Isso aqui é só parte do experimento para mostrar que se você colocar uma cerca, então aqui tem uma cerca que impede que os cervídeos se alimentem dentro de uma área, você tem a presença de árvores, elas conseguem crescer, ou seja, fora dessas cercas, os cervídeos consomem todas as plântulas pequenininhas e você não tem mais a formação de árvores. Então os lobos eles são importantes para manter esse balanço e isso afeta, de certa forma, a dinâmica de uma comunidade inteira. O último exemplo que eu quero dar para vocês é de como as interações podem resultar em evolução. Esse aqui é um exemplo que vem dos Galápagos. A gente vai falar de um dos tentilhões de Darwin, que é esse aqui. E esse tentilhão de Darwin ele é bem peculiar porque ele se alimenta ou de néctar ou ele se alimenta de frutos de uma árvorezinha. Em algumas das ilhas onde esse tentilhão ocorre, a gente também encontra essa abelha aqui. E essa abelha se alimenta de néctar também. Então essa abelha ela é uma competidora em algumas situações. E nessas ilhas, então vamos lá, aqui a gente tem o nome das ilhas e a gente tem dois tipos de ilhas. Aqui são as ilhas com abelhas e aqui em cima são as ilhas sem abelhas. E o que a gente está vendo nesse slide é a quantidade de tempo que os tentilhões passam se alimentando de néctar. Nas ilhas sem as abelhas, eles passam cerca de 10 a 30% do tempo deles se alimentando de néctar. Quando você
olha as ilhas com as abelhas, os tentilhões agora se alimentam pouquíssimo de néctar. Eles gastam entre 1% e 15% do tempo deles se alimentando de néctar. E uma coisa muito interessante é, isso aqui está acontecendo principalmente porque eles estão sofrendo ao longo do tempo mudanças no fenótipo. Nessas ilhas que não têm as abelhas, os tentilhões têm um tamanho menor, eles se alimentam predominantemente de néctar. Nas ilhas com as abelhas, os tentilhões aumentaram de tamanho, que facilita com que eles consumam as sementinhas e as frutas dessa árvore. Então a gente está observando um efeito da competição na morfologia desses passarinhos ao longo do tempo. Isso aqui é só para ilustrar de maneira gráfica o que eu acabei de apresentar na tabela. Então aqui a gente tem as duas ilhas que não têm as abelhas, e nessas duas ilhas o tamanho, a massa corporal dos tentilhões, ela é menor, entre 10 e 12 gramas. Agora, nas ilhas que você não tem as abelhas, que são essas aqui, nas ilhas com as abelhas, a massa corporal desses passarinhos aumenta. Então agora eles têm entre 12 e 14 gramas. Tem um deslocamento na característica desses passarinhos. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Esse último slide ele contém um resumo do que a gente viu até agora, que são as informações importantes que vocês devem lembrar da aula de hoje. Então o primeiro ponto é que essas interações elas podem aumentar, elas podem diminuir ou elas podem não ter nenhum efeito na aptidão dos indivíduos. O segundo ponto que eu quero que vocês lembrem é que as interações ecológicas elas podem influenciar a dinâmica das populações ou até mesmo a distribuição das espécies. Vocês têm que lembrar também que as espécies que fazem parte das interações, elas fazem parte de uma grande rede complexa onde várias espécies diferentes interagem. Ou seja, o que acontece numa interação par a par pode ter um efeito de cascata e permear outras interações de maneira indireta. E, finalmente, como a gente acabou de ver no exemplo do tentilhão, da espécie de tentilhão de Darwin, as interações ecológicas elas podem resultar em mudanças que geram evolução. Então, esses são os grandes aspectos que vocês devem lembrar da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e eu queria só tirar um último instante para agradecer o professor Paulo Guimarães, do Departamento de Ecologia da USP, que me auxiliou com algumas discussões e algumas imagens que foram utilizadas nessa aula. Muito obrigado.